de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a presença do Senhor está tocando em todas as áreas da nossa vida. Tudo que diz respeito a nós, nossos filhos, nosso casamento, negócios, tudo, ó Deus, que carrega o nosso nome, tudo aquilo que diretamente ou indiretamente está sobre nossa responsabilidade, nós pedimos o teu favor, pedimos a tua presença tocando, ajustando, tirando o que tiver que tirar e colocando o que tiver que colocar. Que não nos falte provisão, que não nos falte recurso, que não nos falte a tua resposta, a tua direção, a tua presença. Oramos também, Senhor, consagrando esse mês que está entrando ao Senhor, para que esse mês seja um mês sobrenatural, seja um mês onde sejamos surpreendidos pela bondade e pela misericórdia do Senhor, pelo seu favor abundante, em o nome de Jesus. Oramos para que nada neste mês venha impedir a tua obra na nossa vida e na nossa casa. E toque-nos com teu poder, Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Mais um mês se inicia e nós declaramos em nome de Jesus que esse mês o Senhor nos surpreenderá com sua bondade e a sua misericórdia. Você crê? Declare aqui nos comentários: esse mês verei a bondade e a misericórdia do Senhor cercando a minha vida e a minha família. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu sei que Deus vai falar contigo nessa palavra. E no final estaremos orando, apresentando tua vida diante de Deus, apresentando esse dia e crendo nos milagres do Senhor. Eu comecei, antes de estar aqui com vocês, lendo os testemunhos que nós temos recebido, e um dos testemunhos me chamou a atenção, do Márcio. O Márcio escreveu assim: há alguns meses apareceu um caroço no pescoço da minha sobrinha Laísa e foi diagnosticado como câncer. E ela precisou fazer tratamento com químio. Imediatamente coloquei o nome dela na oração e todos os dias enviava para ela as orações das 6 e das 18. Hoje, ela me enviou uma mensagem dizendo que recebeu alta, foi curada e ganhou uma nova chance de recomeçar. Obrigado, Deus. Daí ele colocou aqui: glória a Deus por esse milagre, Deus abençoe sempre sua vida e sua família. Deus é fiel. Nós temos sido testemunhas da bondade do Senhor aqui. Tantas coisas maravilhosas. Deus tem feito tanto. Mulheres que não podiam engravidar, remissão de câncer, curas mais diversas. Jesus Cristo está vivo. Coloque a sua fé nele. Eu não peço para você colocar a sua fé em mim. Eu sou homem, sou limitado, sou falho. Mas Jesus, eu estou aqui como um embaixador dele. Jesus pode mudar a tua situação. Ele pode mudar a tua história. Coloque a sua fé nele. Ontem eu estava conversando com um pai que está com o seu filhinho no hospital. Uma batalha contra o câncer. Uma criança de 9 anos de idade. E aquele pai, no áudio, ele diz assim: nos corredores dos hospitais todos os dias, eu vejo o quanto a nossa vida é preciosa e o quanto precisamos de Deus. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, Deus quer ser tua força em meio a essa batalha que você está, e você não está sozinho. Porque quando estamos numa batalha muito grande, pensamos que estamos sozinhos.
Mas se olharmos para Jesus, vamos ter toda a força que precisamos. Toda a força, escute isso. Vamos ter toda a força que precisamos para vencer o vale da sombra da morte. E Deus me deu uma palavra. 3 origens das feridas: orgulho, autodefesa e vitimização. Se tem coisa que fere, é o orgulho, porque ele fere o outro, mas fere você. A autodefesa é você já ter sido machucado, então você está sempre com guarda alta. E por estar com a guarda alta, alguém vem lhe falar algo, você já está com as suas defesas levantadas, automaticamente você vai ferir. E a vitimização, você só pensa que você está sendo lesado. E isso é a origem de muitos problemas na vida da gente. A Bíblia nos fala, e eu fiquei assim impressionado com essa passagem, 2 Crônicas 35, 20. Olha se o que acontece aqui nessa história não está acontecendo com você. Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. A guerra não era de Josias, a guerra era de um rei contra outro. Josias tomou as dores e se meteu na batalha de outra pessoa. Acabou ferido, morreu. Olha só, será que você não tem entrado na batalha de outra pessoa? Será que você não carrega uma ferida em você que está levando você a tomar decisões erradas? E uma dessas decisões erradas é entrar em guerras que não são suas, é se atravessar em situações que não pertencem a você? Porque às vezes a gente está orando para Deus nos livrar de coisas que a gente se meteu. Foi você que se meteu naquela batalha que não era sua. Eu tenho aprendido que algumas lutas são desnecessárias. Não precisa ser lutada, porque não é minha. Tem coisas que é para mim e tem coisas que é para Deus. Tem batalhas que é o Senhor. Não adianta eu tentar me meter, não adianta eu tentar vencer. Não compete a mim. Não faz parte do meu destino. E se eu tentar me meter, quem vai sair ferido vai ser eu. A Bíblia diz que Josias se disfarçou. Há pessoas que estão disfarçadas. Elas estão vivendo cheias de feridas. Elas não tratam as feridas. Elas não cuidam das feridas. Elas disfarçaram as feridas. Mas, em meio às batalhas, as feridas elas não ficam disfarçadas. Elas vão se apresentar. E quando as feridas se apresentam, elas trazem o caos. Elas trazem dificuldades. Porque pessoas que estão feridas vão ferir. Quem está ferido vai ferir. E se vai ferir, vai ser ferido. Porque quem está sendo ferido não vai ficar passivo. Ele vai atacar. E foi o que aconteceu. Josias no campo de batalha foi acertado por uma flecha. E com essa flecha acabou morrendo, mesmo disfarçado. Não adianta ir para a batalha com feridas. Não adianta ir para a batalha disfarçado. Porque as feridas vão aparecer e as feridas vão ser o teu tendão de Aquiles. Você vai ter que tratar essas feridas.
Você vai ter que tratar esse orgulho, você vai ter que tratar essa autodefesa. Eu vejo tantas pessoas com autodefesa hoje. Sabe, elas nem esperam você falar e elas dizem, não, eu já sei. Calma. Talvez haja coisas que você não sabe. Aí você fala do amor de Jesus e a pessoa diz assim, eu não quero saber dessas igrejas, eu não quero saber desses pastores, eu não quero saber dessas coisas. Ei, você está ferido. E essa ferida, ela está ferindo você. Essa ferida está ferindo você. Está mantendo você distante daquilo que você deveria olhar com mais cuidado. Às vezes nos foi apresentada uma situação e a gente pensa que tudo é igual, tudo é assim, está tudo corrompido, não dá para confiar mais em ninguém. Mas isso não é uma verdade. Você tem que entender que Jesus, quando esteve aqui nessa terra, até no grupo dele tinha um Judas, mas tinha um Pedro, tinha um Tiago, tinha um João, tinha um Mateus, que fizeram a diferença e que eram pessoas leais e que foram leais a ele enquanto viveram. Então eu tenho que tirar da minha cabeça que eu não posso confiar em ninguém, que não dá para confiar em ninguém. Mas é a questão da autodefesa. Estou aqui, estou me defendendo. Então você vem falar comigo, eu já estou com a guarda alta para me proteger, porque já fui ferido, já sei o que vem pela frente. Em algum momento da nossa vida, nós vamos decepcionar pessoas e vamos ser decepcionados. Em algum momento você vai ser ferido e você vai querer ferir. Alguém lhe abandonou e você criou uma casca grossa de independência, aonde você acha que você só precisa de você. Quando eu ouço aquelas pessoas dizendo, só preciso de Deus na minha vida. E por que Deus te apresenta os amigos dele? Deus coloca pessoas no nosso caminho, também enviados por ele, para serem bênçãos na nossa vida. Ou seja, você foi ferido e está com a sua guarda alta. Há pessoas que você convida elas para ir na igreja, dizem, não, igreja não. Autodefesa. Autodefesa. Foram feridos e agora não permitem que ninguém chegue para curar as suas feridas. Pessoas ferem, as pessoas curam também. Talvez você precise deixar entrar a cura na sua vida. Você precisa deixar alguém que lhe mostre uma outra ótica, uma outra visão, dessa visão aí distorcida que você tem hoje. Então entenda, muitas vezes o problema não está no conflito em si, mas na incapacidade que nós temos de resolver o problema com maturidade. Nos falta maturidade, nos falta estar bem para lidar com aquela situação. Porque todos nós vamos passar por pessoas que são imaturas, ignorantes, feridas. E se você não estiver curado, se você não tiver um pouco de maturidade, você vai só se ferir e vai ferir outras pessoas também. As pessoas, por meio das suas palavras, entristecem os outros. Por meio das suas atitudes, elas entristecem os outros. Por meio da maneira como eles comandam a sua vida, eles acabam, cuidando apenas de si, vivendo apenas para si, e não olhando muitas vezes quem está ao seu redor. Quando você está ferido, você vai machucar. Quando você está ferido, você vai machucar. Quando você está ferido, você vai isolar a tua casa. Eu me lembrei agora de um homem que há muitos anos atrás eu pastorei ele e a família dele.
E ele era uma pessoa assim extremamente problemática, extremamente problemática. E ele não deixava a família se firmar na igreja, porque ele era uma pessoa extremamente ferida. Então, acontecia qualquer problema, olha, assim, um pinguinho d'água já era o suficiente para ele tirar toda a família dele da igreja e ficar 2, 3 semanas fora. Depois ele voltava. Ele não deixava a família dele se envolver com a obra de Deus, não deixava a família dele, sabe, aquietar o coração, porque as feridas dele atrapalhavam a casa inteira dele. Há muitas pessoas assim, ficam mudando de cidade em cidade porque estão feridas, estão machucadas. Há pessoas que estão exatamente desse jeito. Elas foram feridas, elas foram machucadas, elas foram abandonadas e passam a vida inteira, sabe, como pedra que rola, rolando para um lado, rolando para o outro, porque estão feridas. Então nenhum lugar é bom, sabe, nenhum trabalho é bom, nenhum patrão é bom, nenhuma empresa que ele trabalha é boa, nenhuma igreja que ele vai é boa, certo? Ele é antissistema, ele é anti um monte de coisa, e às vezes tudo isso é ferida. É a escolha de não deixar que os problemas definam o ambiente e os sentimentos. É por isso que a maneira como nós tratamos os nossos próprios erros, falhas e frustrações com os outros revela o nível da nossa maturidade. Gritar, ofender, não saber conversar, tudo isso são sintomas de uma imaturidade emocional. Grita, 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 xinga, diz que não aceita, não. Teu orgulho está te ferindo. É importante lembrar que todos nós temos feridas. Nós precisamos aprender a lidar com elas, reconhecer a origem da dor e buscar a cura. Qual que é a origem disso? Aonde que se originou nisso? Se você buscar o Espírito Santo, ele vai lhe mostrar aonde começou e como se curar. Então reconheça que você pode ter um problema, mas que Jesus pode te curar. Abra mão das tuas defesas hoje mesmo. Pare de se vitimar. Pare de se vitimar. Isso não vai levar você a lugar algum. Deixe a cura entrar na sua vida, deixe pessoas lhe curarem também. Porque pessoas ferem, mas pessoas curam também. Escreve aqui nos comentários, Jesus é a cura para a minha vida. Escreve aí, Jesus é a cura para a minha vida. Escreve com fé, Jesus é a cura para a minha vida. Amém? E se essa palavra falou ao teu coração, é porque Deus está falando contigo. Deus está falando contigo, o Espírito Santo está falando contigo. Amém? Está na hora de você baixar essa guarda. Está na hora de você desconfiar até de mim que estou aqui, que nem lhe conheço, que nunca lhe fiz mal. Está na hora de você abrir mão dessa defesa. Está na hora de você parar de desconfiar. Não, porque eu já fui ferido, porque já fizeram, já me roubaram. Ei, amigo, amiga, eu estou aqui para te servir. Deus me colocou aqui para te ensinar a ouvir a voz dEle. Eu não estou aqui para te ferir, eu estou aqui para te ajudar. Amém? Glória a Deus. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Também quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Quino Global. Hoje à noite nós temos direção, nós vamos falar sobre os filhos de Isacar. Nós vamos falar de homens que eram especialistas nos tempos, que discerniam o tempo que estavam vivendo e que davam direção, inclusive, para Israel. Nós precisamos discernir o tempo, a estação que estamos vivendo, se é tempo de movimentação, se é tempo de preparação. Hoje, dentro da Academia Quino Global, você vai aprender isso. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Hoje mesmo, se torne aluno da academia.
Vá no meu site www.vinicius17.com.br e seja nosso aluno. Você pode também aqui na descrição do vídeo, tem o link, é só clicar e ver, tá bom? Também quero falar rapidamente desses 3 livros aqui. Café com Jesus, que é um devocional profético, uma palavra para cada dia. O livro Sonhos, eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos, Ele se revela, Ele mostra. E também o livro Unção do Rompedor. Esse aqui é o livro da minha esposa, um excelente livro, que fala sobre a unção que veio sobre Davi e que tornou Davi um vencedor. Todos os nossos livros você pode adquirir no nosso site. Eu tenho 18 livros escritos. Agora o 19º está saindo do forno. Vai abençoar você poderosamente em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você compartilhasse essa live, essa oração com 7 pessoas. Você pode fazer isso, compartilhar com 7, já começar o mês sendo generoso, compartilhando com teus amigos, com teus parentes, com as pessoas próximas. Amém? Compartilhe, mande para o máximo de pessoas que você puder. Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã e depois vamos ter live às 18 horas. Peço que você ore por nós. Estamos na televisão, em rede nacional, de domingo a domingo. Essa não é uma obra para um homem só. É desafiador, mas Deus tem nos sustentado em todos os sentidos. Ore por isso, ore para Deus continuar nos abençoando e que Deus abençoe também cada parceiro que tem nos ajudado com os programas de televisão. Muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela sua generosidade. Inclusive agora pela manhã eu estava escutando o programa na TV Bandeirantes, está passando, está tudo certinho e pessoas estão sendo abençoadas. É a nossa semente no mundo. É a nossa semente que vai frutificar e que vai abençoar cada vez mais e mais pessoas. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero, antes de orar por você, eu vi uma pessoa com a mão ralada. Tem alguém aí que se acidentou e que machucou inclusive a palma das suas mãos. Jesus te deu um grande livramento e Ele tem uma grande obra na tua vida. Amém? O Senhor também me disse uma pessoa que mal está conseguindo se mexer hoje pela manhã. Está com um problema na coluna no lado esquerdo terrível. Seja o que for que você tem aí no seu lado esquerdo, eu quero declarar saúde sobre a tua vida agora. Seja curado, seja curada no nome de Jesus. Também há alguém que está me ouvindo. O nome é Eduardo, que está me ouvindo, que tem um filho que é do ano de 91. Deus te visita nessa hora, Eduardo, e o Senhor manda dizer para você, sabe, eu vi como se algo tivesse sido entregue nas tuas mãos, como se fosse, sabe, um detalhamento sobre algo, um diagnóstico sobre algo. Seja o que for, o Senhor manda dizer para você,
que existe o problema, mas Ele é a solução. Seja o que for que você está enfrentando, Deus é a solução para isso e Ele vai mudar essa situação. Creia, coloque sua fé nele, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, quero apresentar você diante do Senhor, em nome de Jesus. E às 9 da manhã, eu vou estar falando sobre ataques ao chamado de Deus. Muitas vezes a pessoa está sofrendo um ataque espiritual e é por causa do chamado, do potencial que há nela. Vou falar sobre isso hoje, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Ti. E eu oro agora nesse momento apresentando cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários dessa oração. Todos os pedidos de oração, todas as necessidades, todo pedido por provisão, por milagre, por intervenção, por proteção, por livramento, eu apresento diante de Ti e eu peço um milagre, Deus. Eu peço um milagre em favor de cada pedido de oração, em favor de cada clamor, em favor de cada necessidade, no nome de Jesus Cristo. E eu uso a autoridade que o Senhor me confiou para pisar serpentes e escorpiões sobre toda a obra do diabo. E declaro agora, escuta aqui, Satanás, acabou para você. Pega tudo que você tem mandado contra essa vida, contra esse casamento, contra os negócios dessa pessoa e saia agora, no nome de Jesus Cristo. Eu oro declarando, por terra, toda ação maligna, por terra, toda obra do mal, no nome de Jesus Cristo. Senhor, coloca a Tua mão, intervém, Senhor, de uma forma sobrenatural. Intervém, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que a Tua mão, Senhor, que a Tua mão seja sobre essa pessoa. Que a Tua mão seja sobre a casa dela, que a Tua mão seja sobre a família dela agora, e que o laço do inimigo seja cortado. Pai, eu oro por pessoas que o orgulho tem feito parte da vida delas, a autodefesa, a vitimização, pessoas que estão feridas, Pai, mas que agora estão abrindo o seu coração para Ti. E eu te peço, Espírito Santo, cure as feridas de todo aquele que estiver doente. Seja curada agora, que haja equilíbrio emocional, maturidade, que essa pessoa reconheça seu erro e que a partir de hoje ela se renda ao Espírito Santo como ajudador da vida dela e que sua vida nunca mais seja igual. Eu oro em nome de Jesus Cristo, declarando que a cura está acontecendo. Pessoas ferem, mas pessoas curam. E eu oro agora para que o milagre de Deus esteja sobre a vida dessa pessoa. Senhor, que se rompa agora toda a cadeia do inferno, que se rompa agora todo laço de Satanás, no nome de Jesus Cristo. Ser curado, ser curada. E que o nosso dia seja uma bênção, seja um dia próspero, seja um dia de portas abertas, que o Senhor vá à nossa frente e que o Senhor nos conduza em todas as coisas. No nome de Jesus Cristo, pedimos a bênção e a presença do Senhor sobre nós e sobre a nossa casa. Senhor, nos reveste da Tua presença. Amém e amém. Amém? Se você recebe essa palavra e essa oração, compartilha com 7 pessoas agora. Cele tudo o que foi dito com um compartilhamento, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe até 9 da manhã e depois às 18 horas estaremos aqui em oração, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua família. E de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total e completa na vida dessa pessoa, na sua família, em tudo que diz respeito a ela. E declaramos por terra agora
todo tipo de intento do inimigo contra essa família. Quebramos toda arma forjada, toda armadilha, no nome de Jesus. Pedimos o livramento do Senhor, pedimos a intervenção do Senhor sobre cada família que está entrando aqui nessa oração. Meu Deus, opera o sobrenatural e muda realidades, transforma vidas. Oramos também para que pessoas que estão querendo se libertar de vícios, sair de amarras espirituais, que o poder de Jesus Cristo quebre agora as correntes, desfaça as amarras, tire pessoas da prisão espiritual no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, ó Deus, faz justiça na nossa vida, família, no nosso caminho e em tudo que diz respeito a nós, diretamente ou indiretamente. Clamamos pela justiça divina, clamamos pela mão do Senhor, lutando em nosso favor. E Senhor, no nome de Jesus, te pedimos que o Senhor sempre nos fale e nos revele o que está para acontecer, o que está ao nosso redor. No nome de Jesus, rendemos nossos ouvidos e nossos olhos ao Teu Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus te deu um destino. E esse destino que Deus te deu, esse propósito, ele muitas vezes vai sofrer com interferências espirituais. E nós precisamos ter uma resistência espiritual muito forte, confiando no Senhor, buscando Sua presença para nos fortalecer e também para sair de situações difíceis e complicadas. Você deve entender que tem lugares que você tem que retirar o seu pé. Tem caminhos que a Bíblia diz que ao homem parece bom, mas o fim deles é morte, é destruição. Então, devemos caminhar orando, mas com discernimento espiritual também. Por isso, hoje eu quero falar um pouco sobre os inimigos do nosso destino. E antes de entrar nessa palavra, eu quero ler um testemunho aqui para você do que Deus está fazendo aqui nas orações. Eu recebi o testemunho da Regiane e ela escreveu assim: graça e paz, me chamo Regiane e quero deixar o meu testemunho. Já venho tentando engravidar há 3 anos e no ano retrasado fui diagnosticada com miomas. A médica me disse que eu não poderia mais engravidar, a não ser se fosse através de um tratamento com injeções, que seria bastante caro e nem era a certeza de que daria certo, porque os miomas estavam comprimindo o meu útero. Eu entrei em propósito de oração com o Senhor de manhã e à noite. E sempre que o Senhor orava por mulheres que queriam engravidar, eu colocava a minha mão na barriga e tomava posse da oração, pois já estava com os papéis todos certos para fazer a cirurgia e tirar o meu útero. E hoje, para a glória de Deus, estou gerando o meu milagre. Deus é maravilhoso. Muito obrigado pelas suas orações. Que Deus continue abençoando sua vida. Quantas mulheres engravidaram ouvindo as orações? Será que você não tem ninguém próximo de você que está buscando um milagre, assim como a Regiane? 3 anos tentando engravidar. Jesus Cristo a cura. Jesus Cristo tem o poder de curar você também. Se você não está conseguindo engravidar, firme-se no Senhor. Não estou pedindo para se firmar em mim, porque eu sou homem falho. Mas Jesus Cristo e o reino invisível que nós nos movemos é sobrenatural. Por isso, coloque a sua fé em Jesus. Ele pode te curar. Jesus pode, tem o poder de curar, de restaurar, de mudar, de mover. Aleluia! Eu creio. Em Isaías capítulo 42, verso 13, diz assim: o Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado e seu grito de guerra.
triunfará sobre os seus inimigos. Triunfará sobre os seus inimigos. Todos nós lidaremos com oposição vindo contra nós. Se você perguntar para mim, você já sofreu oposição no seu propósito? Perdi as contas. Porque nós não sofremos levantes apenas de pessoas que nos odeiam ou de pessoas que o inimigo entra na vida delas. Sofremos levantes também de pessoas ciumentas, de pessoas invejosas, de pessoas que muitas vezes exercem até cargos dentro da igreja e fora da igreja também. A bem da verdade é que tem muita gente que não admite ver você bem, não quer ver você bem, não melhor que elas. Eu passei por várias situações onde eu tinha amigos até chegar onde eles estavam. Depois que Deus derramou favor sobre a minha vida e avancei um pouquinho mais, deixaram de ser meus amigos. Porque essa é a oposição ao seu destino. E o próprio Deus permite que essas coisas aconteçam. E não é porque Deus não te ama, é porque Deus sabe que para onde Ele está te conduzindo, você tem que ter extrema sabedoria. Você tem que ter muito discernimento. Você tem que saber aonde você vai. Você tem que saber com quem você está, porque vai haver oposição. Então você vai estar trabalhando em um projeto de Deus, sua empresa vai estar prosperando e você vai enfrentar oposições. Gente que vai ter dificuldade de lhe obedecer, mesmo você sendo chefe, mesmo você sendo líder. Você vai encontrar pessoas que para fazerem algo para você, elas vão ser, morosas, não vão ter ânimo de lhe ajudar. Então você vai encontrar tudo isso. E tudo bem, faz parte você lidar com oposição no seu destino, no seu propósito. Por isso que a Bíblia diz aqui nesse texto que o Senhor triunfará sobre os seus inimigos. Mas não está dizendo que não teremos inimigos. Mesmo que você não queira um inimigo, eles aparecem, que nem erva daninha. E o inimigo é todo aquele que se opõe a você, é todo aquele que te inveja e que tenta fazer você tropeçar. Então todos nós lidaríamos com oposição. Agora, como que vamos gerenciar isso? Será que retrocedendo? Será que batendo de frente com eles? Será que mostrando a nossa nobre missão? Não adianta você fazer isso para os seus inimigos. Seus inimigos, somente Deus pode cuidar deles. E você não pode nem orar para Deus pesar a mão sobre os seus inimigos, porque esse não é o amor de Jesus Cristo que foi derramado no seu coração. O que você faz? Você entrega eles a Deus, porque Deus pode resistir a eles, como Deus pode mover você ou mover eles no seu caminho. Então deixa nas mãos de Deus, porque Deus sabe o que fazer com seus adversários, com seus inimigos. Deus usa seus inimigos para provocar você à grandeza. Ana nunca teria tido um bebê se não fosse por Penina. Ela não iria clamar tão forte se ela não tivesse alguém se opondo ao destino dela, que era Penina. Penina tinha filhos, mas tinha uma inveja terrível de Ana que não podia ter filhos. Há pessoas que vão invejar sua beleza, vão invejar suas conexões, vão invejar sua prosperidade, vão invejar o seu crescimento, vão invejar N coisas boas que existem na sua vida. Elas não sabem das coisas ruins, elas não sabem das lutas
Elas não sabem dos desafios. Se as pessoas entrarem nos meus estúdios, elas vão ver placas de prêmios que eu recebi. Elas vão ver o tanto de coisas que tem acontecido na minha vida. Mas o que elas não vão ver são os meus desafios para pagar a televisão, os meus desafios abrindo mão de certas coisas para poder, cumprir o propósito divino. É a minha prioridade em fazer primeiro para Deus, muitas vezes deixando de lado o que eu gostaria de fazer. Agora, recentemente, eu e a minha esposa, nós tivemos que abrir mão da presidência da igreja. Nós estávamos como presidentes e tivemos que passar a presidência para frente da igreja. E sabe por que nós fizemos isso? Por amor ao nosso propósito, ao destino que Deus tem para nós. Nós não conseguimos conciliar as duas coisas. Vamos continuar servindo na igreja, sim. Vamos continuar nos entregando na igreja, sim, todo domingo. Quando eu não estiver viajando, estarei lá ministrando. Mas eu não consigo mais estar na frente, nem eu, nem minha esposa, por causa dos compromissos que a gente tem lá de fora, com o nosso ministério, com aquilo que Deus nos deu. E é livro, e é lives, e é televisão, e é projeto, e é isso, e é aquilo. Nós queríamos fazer isso? Não. Mas os desafios que nós temos na nossa vida nos impedem muitas vezes de fazer aquilo que nós queremos. Então você tem que entender o seguinte, que no meio de tanta agitação, você vai ter opositores, mas você vai ter também homens e mulheres que vão ser colocados por Deus na sua vida. E essas pessoas, elas vão lhe ajudar. Da mesma maneira que o diabo envia opositores e resistências para o teu caminho, Deus envia pessoas para te ajudar. Deus envia pessoas para auxiliar você. Deus envia pessoas, para serem um suporte ao teu redor. Deus envia pessoas para lhe darem ânimo. Olha que tremendo. Eu estava em viagem lá no sul, nós tínhamos um compromisso no sul, há alguns meses atrás, e eu estava numa batalha, de muitas pressões em cima da gente, e no meio de tudo isso, que parece que está escuro, parece que você não vê esperança, que você não vê um socorro, que você não vê, um sustento, Deus vem por meio de uma pessoa desconhecida e aquela palavra lhe levanta, aquela palavra lhe coloca de pé, porque é assim que Deus faz. Quando você está no seu propósito, ainda que você tenha oposições, ainda que você tenha inimigos, Deus te dá vitória. Deus usa até mesmo forças irritantes que o impedem de se sentir confortável. Quando você é perseguido, quando você tem inimigos, você sabe que você não pode parar. Eu aprendi uma coisa, que não se sangra publicamente. Como assim não se sangra publicamente? Eu aprendi que se você começar a falar só dos seus desafios, só daquilo que você enfrenta, em vez de você, ter intercessores orando e lutando por você, você vai ter, eu posso dizer, carniceiros querendo arrancar um pedaço de você. É por isso que não se chora no palco. Não se chora. Se você ver aí, isso não é uma coisa que se faz. Sabe por quê? Porque no palco da vida, que todos nós estamos, se você mostrar fraqueza, se você expor a pessoas que vão se aproveitar disso, e todos nós estamos no palco da vida, uns mais, outros menos. Agora, o que nós precisamos ter
é discernimento espiritual. É discernimento espiritual que, mesmo diante da oposição, eu tenho que me socorrer em Deus. E quando eu me socorrer em Deus, eu terei todo o alento e suporte que eu preciso. Você não pode agradar a Deus e agradar as pessoas. No seu propósito, o que importa é agradar a Deus. O tanto de gente que vai querer, sabe, fazer com que você agrade a elas, você não tem noção. No entanto, você tem que ter uma identidade, você tem que ter um propósito firme de colocar Deus, agradar Deus em primeiro lugar, independente se as pessoas concordam ou não. Por isso, não sangre na frente dos seus inimigos. É o que eles querem, para arrancar um pedaço de você. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme e Deus triunfará sobre teus inimigos. Você sabe que uma das piores coisas que tem é alguém lutar contra Deus. Se você não ouviu isso, aí você diz, mas quem é que consegue lutar contra Deus? Você pode lutar contra Deus ou com aquilo que Deus está trabalhando. Tenta se meter naquilo que Deus está trabalhando. Não vai sair coisa boa daí. O que eu quero dizer é que se você estiver no seu propósito, fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus e não agradando os homens, Ele vai lutar por você. Ele vai lutar por você. E quem mexer com você vai estar mexendo também com o trabalho de Deus. Então Deus que vai cuidar. Amém? Deus que vai cuidar. E se tem uma coisa que eu tenho observado aqui nessa terra, é que muitas vezes não existe justiça entre os homens, mas a justiça de Deus nunca falha. A justiça de Deus nunca falha. O homem pode ser injusto com você hoje, mas Deus, Ele vai ser justo se você amar o seu propósito, porque quando você ama o seu propósito, você está amando o que Deus está trabalhando. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que essa palavra tenha te ajudado. Mantenha-se firme, que dos teus inimigos cuida o Senhor. Amém? Não deixa eles se oporem ao teu destino. Mantenha-se firme no Senhor. Ele vai lhe dar as forças que você precisa para continuar. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91. Antes disso, eu tenho 2 recados importantes. O primeiro é que vamos ter uma vigília sábado agora. Começa às 8 da noite e vai até a meia-noite. Essa vigília vai acontecer na igreja, aqui em Alphaville, na nossa igreja, na Avenida Aruanã, número 120. Eu convidei alguns amigos para estarem nessa vigília e nós vamos tirar um tempo de muita oração, de muita busca, de muita entrega e cremos que Deus vai falar muito conosco. Eu convido você a vir para a Vigília Pentecostal Fogo Abrasador. Você vai ser tocado por Deus, você vai ver. Amém? Eu estou com grande expectativa, não costumo fazer vigílias, mas como o Senhor me dirigiu, então vai ser incrível. Então já pega teu hotel aqui na cidade e vem para cá, porque vai ser uma grande bênção. O meu segundo anúncio é: se você não é meu aluno na Academia Kingdom Global, você não pode ficar de fora. Amanhã eu vou trazer a primeira mensagem, o primeiro ensino de intercessão. Nós vamos inaugurar o módulo de intercessão amanhã, às 20 horas. E vamos trazer várias aulas sobre intercessão, de forma detalhada, sabe? Vai ser incrível. E se você quer se tornar nosso aluno, o link está aqui na descrição ou direto no meu site, www.vinicius17.com.br. E se você não adquiriu nossos livros, vai lá no meu site e adquira. Esse aqui é o livro Unção do Rompedor, o livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos, e o livro Café com Jesus, que é um devocional profético, uma palavra para cada dia do teu ano. Tá bom? Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração com 7 pessoas agora. Manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração no nome de Jesus Cristo.
Diz assim o Salmos 91: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu tive uma visão de uma pessoa que está com o aparelho de oxigênio e está me ouvindo. Está com o aparelho de oxigênio no nariz e está me ouvindo. Jesus quis te dar saúde, seja você quem for aí. Jesus quis te dar saúde. O Senhor também me mostra uma pessoa. Eu não sei se ela fez cirurgia ou ela vai fazer uma cirurgia bem aqui, sabe? No estômago, bem aqui em cima ainda do estômago. Jesus quis te dar saúde. Jesus quis estar operando na tua vida. Há uma pessoa derrolante que está me ouvindo. Deus te visita nessa hora e aquilo que estava no teu caminho, te prejudicando, impedindo com que você passasse, o Senhor está abrindo caminhos para você, no nome de Jesus Cristo. Amém? E há uma pessoa de sobrenome Marinho que está me ouvindo agora, e o Senhor te visita nessa hora, e eu vi o Senhor te entregando a conclusão, algo que você estava buscando, isso está concluindo. No mundo espiritual, eu vi você recebendo algo de conclusão, em nome de Jesus. E Deus me deu um nome diferente aqui, Elga, nome totalmente diferente, Elga. Tem alguém que está aí, que Deus está visitando nesse momento, com esse nome estranho, diferente, bem diferente, mas Deus está visitando. Eu quero orar por você. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração e para de deixar o inimigo tirar você das orações. Você tem que ter mais firmeza nas orações. Você quer que Deus faça coisas grandes na sua vida? Se firme nas orações. Amém? Nós temos orado aqui às 6 da manhã e às 18 horas e temos visto um grande mover de Deus. Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui nos comentários. Todos os pedidos de oração, toda necessidade, toda lágrima, toda dor, Pai. Nós apresentamos a Ti agora o que cada pessoa está pedindo a Ti. Vem, toca com o Teu poder e opera um milagre. Libera, Pai, do Teu poder e que o Senhor cuide dos nossos inimigos. O Senhor cuide daqueles que se opõem a nós, daqueles, meu Deus, que muitas vezes têm chaves nas mãos, mas que por maldade eles estão retendo a chave que pertence ao nosso propósito. Por isso, Pai, derrama do Teu favor sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Também quero pedir, Pai, a Tua bênção sobre cada pessoa que hoje é uma coluna, é um parceiro, que nos ajuda na nobre missão da televisão, aqueles que são parceiros, aqueles que são intercessores. Derrama do Teu favor, da Tua graça sobre eles, suas famílias, seus negócios, projetos e sonhos.
Abre portas, Pai, que estão fechadas, trancadas. Oramos agora para que tudo aquilo que é teu projeto, mas que está trancado no mundo espiritual, que se abra no poder e na autoridade do nome de Jesus. Senhor, o Senhor quebra trancas e ferrolhos. O Senhor desfaz resistências do inimigo, obra do inimigo, obra de maldade, de inveja. Senhor, desfaça agora. E nós oramos no nome de Jesus, pedindo o teu favor, ó Deus. Libera do teu favor, libera do teu Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa. Nós colocamos tudo diante de ti, ó Deus, e oramos agora para que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. Toda pessoa, Pai, que está num processo de cura, de cicatrização, que haja uma aceleração, uma restauração no corpo físico dessa pessoa. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo cura, seu poder restaura, seu poder transforma. Ser tocada agora pelo poder de Deus, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa e coloco essa causa, essa situação nas mãos de Jesus. Ser visitado pelo Senhor, ser visitada pelo Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo. Amém e amém. Amém, gente querida. Compartilha com 7 pessoas, que Deus te recompense muito mais. Às 9 da manhã eu vou estar aqui com vocês, ao vivo, e depois às 18 horas, se Deus quiser. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Paz, prosperidade e salvação na